Conta em dólar para brasileiros. Alguns brasileiros optam por ter uma conta em dólar da Avenue, do Nubank, enfim. Tem vários serviços bancários brasileiros que fornecem ao cidadão brasileiro a opção de ter uma conta bancária em dólar. Qual é a questão, qual é a peculiaridade dessas contas bancárias fornecidas por instituições brasileiras? Fatalmente, essas contas bancárias, apesar do valor estar em dólar, elas ainda estão sob a jurisdição brasileira. Tá? Então, se houver algum tipo de colapso, adversidade, processo judicial fraudulento, e aí pode ser reconhecimento de união estável fraudulento, pode ser reconhecimento de vínculo trabalhista fraudulento, pode ser reconhecimento de paternidade fraudulenta, etc. A pessoa vai ter o valor que está lá em dólar exposto a uma quebra de sigilo bancário, a um bloqueio judicial. Então, muitos brasileiros têm optado por ter uma conta bancária em dólar via LLC nos Estados Unidos. É uma opção válida? É uma opção válida. Tá? Só que, qual é a peculiaridade? Existe uma série de restrições em relação aos valores movimentados e existe uma série de obrigações tributárias acessórias, chamadas reportes fiscais. Quando você não faz o reporte fiscal, você está sujeito a uma multa em dólares diária. Então, são vários os relatos na internet de pessoas que foram obrigadas a pagar 30, 40, 50, 100 mil dólares de multa porque não fez o reporte fiscal na forma e no tempo que a legislação norte-americana determina. Lembrando que lá, além da legislação do estado, onde você vai ter a sua LLC aberta, Delaware, Novo México, Nova York, você tem que observar também a legislação federal do governo norte-americano. Então, assim, ter a LLC nos Estados Unidos é uma alternativa, mas há restrições em relação a valores, há dificuldades em relação a envio do Brasil para lá e de lá para o Brasil, há inúmeros relatos de encerramentos de conta bancária, principalmente no Mercury. Mercury era um serviço bancário que era escolhido por muitos brasileiros para ter valores alocados em dólar, mas o Mercury começou a encerrar as contas desde o final do ano passado. E, enfim, é uma dor de cabeça tremenda, principalmente para quem tinha ou tem um valor mais expressivo alocado em dólar nos Estados Unidos. Qual a alternativa para se ter uma conta em dólar sem estar submetido a uma questão de multa nos Estados Unidos, sem estar submetido a uma jurisdição que tem também os seus entraves, tem também suas peculiaridades, é ter uma conta bancária em dólar no Paraguai. Tá? Pode ser no Panamá, pode ser no Uruguai, pode, mas há restrições burocráticas. O Paraguai é o menos burocrático e é o de menor custo de implantação. E você não tem limites, não tem restrições em relação a valores movimentados. Você pode movimentar $1 milhão, $2 milhões, pode movimentar $5 mil, enfim. E qualquer situação, qualquer pendência que houver, você desce em Foz do Iguaçu, atravessa a ponte, vai no banco e resolve a pendência pessoalmente, ou se quiser, se vale de um procurador. Tá? Então, assim, eu particularmente sugiro o Paraguai, por esses motivos que eu aqui arrolei. Se você estiver pensando em abrir uma conta bancária em dólar para poder proteger e blindar o patrimônio, leve em consideração essas informações que eu passei e audite as informações. Procure na internet para saber se o que eu estou falando aqui procede. Você vai verificar que o que eu estou dizendo, o que eu estou passando para você procede. Então, dentre as opções, dentre as alternativas para você ter uma conta bancária em dólar fora da jurisdição brasileira, o Paraguai é a decisão mais acertada, econômica, simples, dentre as opções que estão no cenário de conta bancária internacional, empresa offshore, etc. Tá? Se você tiver interesse em ter a sua empresa offshore, em ter sua conta bancária em dólar no Paraguai, nos procure, nós teremos o maior prazer em assessorar você, sua empresa e sua família. Há alguns relatos na internet, segundo os quais seria difícil abrir conta bancária no Paraguai. Será difícil abrir conta bancária no Paraguai para quem está sem a documentação correta, sem o RUC,
sem o comprovante de residência, entre outras situações, sem a cédula de identidade paraguaia. Só que a gente providencia tudo isso aí para o nosso cliente. A gente dá um mix completo de serviços, de modo tal que o cliente vai chegar no banco, vai assinar a papelada e, obviamente, tem um prazo que o banco dá, mas a conta vai ser aberta e ele vai poder fazer as movimentações bancárias naturalmente. E, enfim, vai ter a opção de ter uma blindagem patrimonial fora da jurisdição brasileira. Bom, forte abraço do amigo Lucas Bonfim. Curte e compartilhe o vídeo.